Muito bem, gente. Então, enfim, vamos iniciar nosso conteúdo de corrente elétrica. Tá legal? Essa é a nossa primeira aula sobre o corrente elétrica. Vamos ver hoje os conceitos, classificações, os tipos de corrente. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa dar início ao nosso conteúdo. Só um minuto. Muito bem. Então, estamos aí. Bem, corrente elétrica é algo que está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Todo mundo se depara com corrente elétrica o tempo todo, né? Na televisão, no computador, no celular, na lâmpada acesa, né? Então, é algo que está presente todos os dias na nossa casa, na nossa vida. Então, nada melhor do que a gente aprender um pouco como funciona, né? Quais são as características gerais do ponto de vista físico. Então, vamos lá. Vamos aqui. Primeiro vamos ver o conceito. O que é corrente elétrica, certo? Vamos ver aqui o que seria corrente elétrica. Corrente elétrica, ela é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Por que fluxo ordenado? Essa palavra aqui, ordenado, para nós é muito interessante. Porque ele fala de fluxo, mas não é um fluxo qualquer, é um fluxo com ordem. Então vamos analisar essa figurinha primeiro aqui, ó. Veja que eles têm elétrons em movimento desordenado. O que seria isso aqui? Isso aqui é uma ampliação do que seria um fio condutor, um fio qualquer. E lá dentro do fio nós temos elétrons. Você sabe que a origem das cargas elétricas está no átomo, né, minha gente? Então, o átomo tem prótons, cargas positivas, você tem no núcleo, né? Tem prótons e nêutrons, sendo que o próton carga positiva, e ao redor do núcleo temos a eletrosfera, com cargas negativas. Então, a origem das cargas elétricas, para nós, está no átomo. Então, os elétrons, né, que estão se movimentando aqui. Então, imagine que isso seria um pedaço pequeno de um fio, numa grande ampliação, você colocou um microscópio muito potente, e que você pudesse ver esses elétrons se movimentando. Se não tiver nenhuma ordem, eles vão se movimentar dessa maneira, totalmente caótico, desordenado, cada um para um lado. Aqui, nessa situação, não existe corrente elétrica. Para que exista corrente elétrica, o movimento tem que ser ordenado, dessa forma que vocês estão vendo agora aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui seriam os elétrons, todos eles indo para um lado só, tomando um fluxo, um sentido apenas. E isso aqui é corrente elétrica. E qual a diferença? Por que dessa forma está desordenado e por que dessa forma está ordenado? A explicação está aqui, tá bem bonito aqui em vermelho. Só haverá corrente elétrica se estabelecer uma DDP entre dois pontos de um condutor. O que é DDP? Nós vamos aprofundar isso depois. DDP é uma sigla que significa diferença de potencial. Diferença de potencial. Também conhecido, você talvez se lembre desse nome de tensão elétrica, ou melhor ainda, na linguagem popular, voltagem. Todo mundo já ouviu falar de voltagem, né? Ah, voltagem da tomada é tanto, a voltagem desse aparelho, tantos volts. Pois é, isso na linguagem popular. O termo correto na física seria tensão elétrica, ou queda de potencial, ou ainda diferença de potencial, a famosa DDP. Então, só existirá corrente se entre dois pontos de um condutor, qualquer que seja ele, exista uma tensão elétrica, uma DDP ou uma voltagem. Se não existir a voltagem, não haverá corrente. Entendeu bem isso? Bom, isso é o básico, depois nós vamos voltar a esse aspecto, esse conceito das diferenças de potencial. Por enquanto é o suficiente. Seguindo, meios de propagação da corrente elétrica. Aqui a gente está vendo as noções, né, do assunto. Então, em primeiro lugar, a corrente elétrica ela pode se estabelecer nos meios sólidos, líquidos ou gasosos. No sólido, seria um fio comum, esses fios de cobre que nós temos dentro da parede, os fios de cobre que tem aqui, ó, tem um fio, né, aqui dentro tem provavelmente um fio de cobre. Então, esses fios, eles têm movimento apenas de elétrons. Dentro de condutores sólidos só se movem elétrons, legal? Se o condutor for líquido, então aqui você teria uma solução, né? Então, você teria uma situação em que você teria íons se movendo. Isso aqui é um meio líquido. Então, no meio líquido, a corrente elétrica é formada de íons positivos e negativos. Um para um lado, outro para o outro. Isso aqui vocês estudam em química um pouquinho, né? Pois bem. E os meios gasosos. E que exemplo do meio gasoso aqui seria, por exemplo, as lâmpadas fluorescentes.
essas lâmpadas que temos em casa, né, nossas casas, esse tipo de lâmpada, você tem movimentação de íons, parecido com isso aqui dos líquidos, e mais elétrons livres também. Então, gente, aprenda, tá? As correntes elétricas podem se estabelecer tanto os meios sólidos, líquidos ou gasosos. Aqui, no estudo da física, nós vamos nos deter quase que exclusivamente aos meios sólidos, com poucas exceções, tá bom? Então, seguindo mais um pouco. Existe um sentido convencional e um sentido real da corrente. Agora aqui eu acho que eu vou precisar escrever um pouquinho para que vocês entendam o que vai acontecer. Ó, vamos lá. Vamos imaginar que esses elétrons aqui, ó, isso aqui a gente tem uma bateria, tá certo? Isso aqui é um gerador, uma pilha, uma coisa dessa natureza, tá legal? Uma pilha comum, certo? Polo positivo, polo negativo, tá vendo aqui? Muito bem. Então, as cargas negativas tendem a querer se aproximar do que a gente chama de polo positivo, não é verdade? Já as cargas negativas tendem a querer se aproximar, as cargas positivas tendem a querer se aproximar do polo negativo. Esse aqui é o polo negativo, tá vendo? Então, as positivas e os positivos tendem a se aproximar daqui, que é o polo negativo, e os íons negativos tendem a se aproximar do que a gente chama de polo positivo. Muito bem. Então você tem movimento de cargas dos dois lados. Mas e se isso aqui for um fio, no caso seria, então, somente o movimento de elétrons. E a gente sabe que os elétrons são cargas negativas. Aqui é uma pilha, não saiu direito, mas aqui é o polo positivo da pilha, tá vendo? E aqui é o polo negativo da pilha. Uma pilha comum, gente. Sabe que esse lado é o polo positivo e aqui é o negativo, né? Então, os elétrons, qual é a tendência dos elétrons? É querer se aproximar de quem, gente? Do polo positivo. Como dentro dos condutores sólidos só se movimentam elétrons, como a gente acabou de falar, então esses elétrons vão querer se mover para cá e vão girar assim, tá vendo? Então nós teríamos aqui o que nós chamamos de sentido real da corrente. Ó, a corrente elétrica tenderia a se mover nesse sentido, concorda? Ó, isso aqui que a gente está escrevendo seria o sentido real da corrente. Tá legal? Sentido real da corrente. Esse sentido real da corrente elétrica, certo? Sentido real, ele não é o que a gente vai ficar usando aqui, para falar a verdade, certo? Por quê? Esse sentido é o sentido dos elétrons. Realmente eles estariam assim. No entanto, daqui para frente, nós vamos trabalhar com o chamado sentido convencional. Olha o nome, convencional vem de convenção, é uma padronização. E ele é exatamente o contrário, tá vendo aqui? Do sentido real. Esse é o real, que no caso aqui estaria no sentido anti-horário, né? E aqui o sentido convencional, que está nesse exemplo no sentido horário. Tá vendo que é o inverso? E por que isso? Bem, então tá lá, coincide com o sentido de movimentação de cargas positivas. O sentido convencional, ele coincide com o sentido de cargas positivas se movendo. Aí vocês, mas Cássio, aqui na verdade quem se move são os elétrons, nós sabemos. Então, o sentido real dos elétrons é esse. Mas nós vamos trabalhar como se fossem cargas positivas se movendo. E elas se movem ao contrário. Então aqui, olha só, né, a gente teria, quem é que seria o sentido real para nós? O sentido real seria o das cargas negativas, que no caso aqui seriam os íons negativos. Então esse aqui, ó, esse sentido seria o real. Concorda? Esse é o real, que coincidiria com quem? Com o sentido das cargas negativas. Beleza? Negativo. E o positivo? Para cá, né? Esse daqui que seria o convencional. Percebeu? Então aqui, inclusive, estaria talvez assim, né, mais fácil talvez de vocês entenderem. Então, recapitulando e resumindo, preste bem atenção. O sentido dos elétrons é uma coisa. O sentido convencional da corrente é outra. Quem é o sentido convencional da corrente? É como se fossem cargas positivas se movendo. E é isso aí que a gente vai usar daqui para frente. Em todos os problemas de física, nós vamos trabalhar com o sentido convencional. Tá bem? Vamos seguir. Efeitos da passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica tem vários efeitos quando ela passa através de um fio. Que efeitos são esses? O primeiro, e o mais importante para nós aqui, é o chamado efeito Joule. O que é o efeito Joule? Ele
reflete sobre a passagem da corrente elétrica quando ela gera calor. Você já viu que todo fio esquenta? É basicamente isso. Qualquer fio, qualquer coisa com eletricidade, ele esquenta. Por quê? Porque há uma dificuldade dos elétrons caminharem por aqui. Quando os elétrons estão caminhando, é muito difícil esse caminho. E nessa passagem ele gasta energia. Então ele transforma energia elétrica em energia térmica, na forma de calor. Então esse calor, certo? É uma energia dissipada, perdida. Então, toda vez que uma corrente elétrica passar por um fio, gente, ele vai perder energia, dissipar energia. É o chamado efeito Joule, tá legal? Então, é a liberação de calor pela passagem da corrente elétrica. Tá bem claro? Exemplos disso, vários. Ferro de passar roupa, tá errado aqui, né? De passar roupa, secador de cabelo, chuveiro elétrico, sanduicheira, todos esses aparelhos que têm por função esquentar. Eles são usados para isso, né? Para aquecer. Pois bem, esses são exatamente exemplos de efeito Joule. Uma lâmpada, né, ela fica muito quente, né, se você pegar na lâmpada logo depois você tira lá de onde ela está ligada. Pois é. Outro efeito interessante, o efeito luminoso. O que é o efeito luminoso? Objetos que são aquecidos pela passagem da corrente, dependendo da temperatura que eles possam atingir, eles podem emitir radiação luminosa. Então, é a lâmpada incandescente, é um exemplo disso, né? Aquela lâmpada de filamento. Então, ele esquenta tanto que brilha. Então, efeito luminoso é mais um efeito possível da passagem da corrente elétrica. Um outro efeito importantíssimo da corrente elétrica, gente, é o chamado efeito magnético. O que é isso? Todas as vezes que passa uma corrente elétrica por um fio, tá certo? Como aqui, ó, está passando a corrente elétrica por um fio, ele vai criar ao redor do fio um campo magnético. Você sabia disso? Todas as vezes que um fio tem corrente elétrica, ao redor dele cria um ímã. É um ímã mesmo. Só que esse ímã, às vezes a intensidade dele não é tão grande, a gente não percebe, mas ele cria um campo de magnetismo ao redor dele. Quem foi que descobriu isso? Foi esse carinha aqui, o nome dele é Hans Ørsted. Ele fez uma experiência e ele meio que por acaso descobriu essa importante propriedade das cargas elétricas, das correntes elétricas. Então aqui você tem um voltímetro, aqui uma chave, tá certo? Isso aqui é um resistor, vocês vão aprender tudo isso. E aqui, ó, quando a chave está aberta, não tem corrente elétrica passando por aqui, tá legal? Não tem. Sem corrente, tá vendo? E a bússola, isso aqui é uma bússola, ó, uma agulha de uma bússola. E ela tá de boa, tranquilamente aqui. Quando ele fecha a chave, o que acontece? Ele percebe que uma corrente elétrica começa a girar aqui, ó, tá vendo a corrente elétrica girando? Quando a corrente elétrica gira, ele notou que a bússola se mexia. A bússola ficava assim meio zonza, ela girava. E quando ela girava assim para um lado, dependendo do sentido da corrente, se invertesse, girava para o outro, então ele disse, opa, tem alguma coisa aqui. Qual foi a percepção do Ørsted? Ele disse, olha, todas as vezes que passa uma corrente elétrica em um fio, ele vai criar magnetismo ao redor desse fio. Quem é que percebeu esse magnetismo? A bússola. Você sabe que a bússola é sensível, né? Ao magnetismo, ao campo magnético. Gente, essa é uma das propriedades mais importantes da passagem da corrente, certo? É criar campos magnéticos. Seguindo mais um pouco, outra característica, o efeito químico. O que significa isso? Corresponde a reações químicas que ocorrem quando certas soluções eletrolíticas são percorridas por corrente elétrica. Esse efeito ele é utilizado muito no recobrimento de metais. Isso aqui vocês vão ver mais na parte de química. Isso não interessa tanto aqui para a gente agora na física, nesse momento. Tá? Vou deixar para vocês verem em química. Efeito fisiológico. O que é o efeito fisiológico? O efeito fisiológico nada mais é do que aquela sensação de formigamento, né, quando são, ou até um choque elétrico, como o pessoal chama, né? É aquela sensação muitas vezes que é só, como eu falei, uma cócegazinha, um formigamento, ou aquela sensação extremamente desagradável, que é o choque elétrico. Inclusive, ela pode, dependendo da intensidade da corrente elétrica, vocês vão aprender daqui a pouco o que significa essas unidades, de correntes elétricas bem baixinhas, miliamperes, ou se apenas, né, tem percepções muito pequenas, até correntes grandes, que podem provocar ataques cardíacos, paradas respiratórias e valores mortais de corrente elétrica. Então, muito cuidado com corrente elétrica, viu? O efeito fisiológico pode ser apenas engraçado, né? Uma leve cócega, mas ele pode provocar até a morte, tá bom? Tem que ter muito cuidado, de fato, com esse tipo de efeito. Minha gente, vamos falar mais um pouquinho e a gente vai falar da nossa primeira fórmula, certo? Essa é a fórmula da intensidade da corrente elétrica. Bem, isso aqui é a chamada carga elétrica elementar, que vocês já conhecem,
que é a carga elétrica de um próton ou de um elétron. Lembram bem disso? Carga de um próton, um elétron. Um valor muito pequeno, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Um valor mínimo, muito pequenininho mesmo. Muito bem. Como é que a gente calcula a quantidade de carga elétrica presente em um corpo? Lembram também dessa expressão? Então, seria o número de elétrons que eu tenho a mais ou a menos, vezes a carga elétrica elementar. Isso vai me dizer a quantidade total de carga que eu tenho em um corpo. Só mais lembrando uma coisa, mais um detalhe, esse C aqui lembra a unidade de carga elétrica, Coulomb. Lembram disso? Coulomb, a unidade de carga elétrica. Beleza? Pronto. Isso aqui agora é a fórmula nova. Isso aqui foi uma revisão, e isso aqui é a nossa primeira fórmula desse assunto. A fórmula da corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica, letra I minúsculo, que será a quantidade de carga, essa quantidade de carga, dividido pelo tempo. Isso aqui é tempo, tá legal, gente? Delta T aqui é tempo. Então, Coulomb por segundo, Coulomb por minuto, Coulomb por hora. São as unidades que a gente vai ter para a intensidade de corrente. Mas tem uma unidade específica e mais importante, que é o Coulomb por segundo. Essa unidade é chamada de ampere, tá legal? Em homenagem a um físico importante. Ampere, tá? A letra A maiúsculo, ampere. Existem os submúltiplos do ampere. Miliampere, que é 10 a menos 3 amperes, um valor bem pequeno, dividido por 1000, né? Microampere, que é 1 milhão de vezes menor, 10 a menos 6. Nanoampere, 10 a menos 9 amperes. Beleza? Então aqui são as unidades que nós vamos usar, mas a mais importante, sem dúvida, ampere. Não esquece dessa unidade. Beleza, minha gente? Vamos avançar só mais um pouquinho. Vamos ver agora a classificação das correntes elétricas. Veja, a corrente elétrica ela pode se dividir em contínua ou corrente alternada. A corrente contínua, como o nome diz, ó, isso aqui é intensidade de corrente. Então aqui, ó, vou até escrever. Isso aqui é I de intensidade de corrente, tá legal? Isso aqui é I de intensidade. E aqui, gente, vai ser tempo, tá bom? O que esse gráfico está dizendo? O tempo passa e a intensidade de corrente continua sempre a mesma. Onde nós vamos ter esse tipo de corrente elétrica? Nesses aparelhinhos aqui, ó. Controles remotos, relógios de pulso, seu celular, notebook, porque nós trabalhamos ali com baterias ou pilhas. E toda bateria ou pilha, ele dá para a gente uma corrente contínua, um valor fixo de corrente. Então esses aparelhos, esses e outros aparelhos funcionam com pilhas. Basicamente quem trabalha com pilha e bateria são aparelhos de corrente contínua. E o que seria o contrário disso? Isso aqui, os aparelhos de corrente alternada. Aqui também é I, e aqui também é T, de tempo, tá bom? I e T, tá legal? Esses aparelhos, olha o nome, alternada, né? O que é alternada? Ele alterna entre um valor máximo e mínimo, máximo e mínimo. Então, são isso aqui onde você vai encontrar, gente, as tomadas das suas casas. As tomadas das nossas casas, todas elas nos fornecem uma corrente alternada, porque o gerador que gerou essa corrente elétrica, que está lá na usina de Xingó, para o nosso caso específico, da nossa cidade, ele é um gerador de corrente alternada. Então, os aparelhos que estão conectados a essas tomadas, por exemplo, são chamados aparelhos de corrente que funcionam com corrente alternada. Quem são eles? Exemplos: geladeira, micro-ondas, ventilador e tantos outros, né? A lâmpada que está lá no teto daqui do meu quarto, aqui nesse momento. Então, todos os aparelhos que funcionam ligados basicamente às tomadas, eles são aparelhos de corrente alternada. Beleza, gente? Muito bem, isso aqui vai ficar para a próxima aula, vamos encerrar com essa parte aqui. Vamos voltar aqui para a gente conversar um pouco. Então, minha gente, essa primeira aula foi uma aula basicamente de conceitos, a gente não aprofundou nada, tá legal? A gente basicamente foi só trabalhando o básico do que é corrente, conceito, que é o fluxo de cargas. Esse fluxo pode ser um fluxo chamado corrente real ou corrente convencional, só recapitulando, lembrando que a corrente convencional é como se fosse cargas positivas se movendo, que é isso que a gente vai usar, e depois vimos as várias classificações, né? E a fórmula, a primeira fórmula do nosso assunto, I igual a Q sobre T, que é tempo. Beleza, minha gente? Então, até a próxima aula, e aí vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Forte abraço.